estão aqui conosco. Gabriel Rodrigues e Cíntia Oliveira. Muito bom dia para vocês, como estão? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita e ouvintes. Hoje nós viemos aqui contar um pouquinho de como é que foi, né, toda essa apuração, essas conversas que a gente teve ao longo dessa semana, da semana passada. Sim. Então a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais esses assuntos que vocês já estão acompanhando aí desde segunda. A gente sabe que é um monte de material, né? É muita entrevista, são muitos dados, é muito trabalho de apuração e de produção jornalística para chegar a 3 dias de reportagens. E convido nossos ouvintes e leitores também. Nas páginas 14 e 15 hoje, você vai encontrar todas as informações sobre a série. E nos últimos 2 dias também, claro, no Portal Tempo, é só você procurar por lá que vai encontrar. Deixa eu começar a nossa conversa falando com você primeiro, Gabriel. Um dos números que chama a atenção nessa reportagem, primeiro, imagino que até para o recorte que vocês usaram para olhar para essa população, são as taxas de desocupação das pessoas mais velhas. O que está exatamente por trás disso? Qual é a dificuldade dessa população? O que é que vocês olharam para começar essa apuração e para mostrar o que essa taxa representa nas reportagens? Então, Guilherme, a taxa de desocupação, ela quer dizer aquelas pessoas que estão sem trabalho, seja ele formal ou não, e elas estão procurando um trabalho e não estão encontrando. E a gente sabe que com essa economia da pandemia, principalmente, isso ficou difícil para todo mundo, né? Mas o que a gente notou pelos dados do IBGE é que as pessoas com mais de 60 anos têm uma taxa de uma porcentagem maior de desocupação. À medida que a gente vai envelhecendo ali, depois dos 40, essa taxa já começa a aumentar. E depois dos 60, ela também estava em 32% quando a gente fez as reportagens. E aí ontem o IBGE atualizou esses dados e mostrou que a situação em Minas Gerais deu uma pequena melhorada nos últimos 3 meses, mas a gente ainda tem 18% dos trabalhadores com mais de 60 anos desocupados. O que isso quer dizer? São 50 mil pessoas, mais ou menos, em Minas Gerais que têm mais de 60 anos, não têm trabalho, estão procurando. E por que elas estão procurando, né? A gente pensa que com 60 anos nós vamos estar aposentados, a gente não vai mais ter essa necessidade de trabalhar, mas a gente sabe que para muita gente não é assim. Por mais que a gente tenha se aposentado, tem gente que é arrimo de família ainda com mais de 60 anos. A aposentadoria de algumas pessoas é muito pequena, a inflação está subindo, a inflação para os idosos ela é um pouco maior, porque também entra ali os medicamentos, outras necessidades, né? E a gente falou, por exemplo, com uma senhora que ela tem 68 anos, ela foi demitida pela primeira vez na vida dela aos 63, por preconceito, uma pessoa muito mais jovem a substituiu. E aí ela explicou que ela adoraria estar viajando com uma ótima aposentadoria, mas ela não pode fazer isso. Ela tem um aluguel para pagar, ela não tem filhos, então ela precisa dessa renda. E aí os especialistas com quem a gente falou explicaram que um dos maiores problemas é o preconceito nas empresas. As empresas hoje não estão preparadas ainda para esses profissionais com mais de 60 anos. As empresas não estão preparadas nem para o profissional com mais de 50, muitas vezes, que não é idoso oficialmente ainda. E aí a gente vai ter que enfrentar esse problema. Os especialistas nos contaram que daqui a 40 anos a porcentagem de idosos vai ser igual a de jovens, as empresas vão ser obrigadas a aceitar esses profissionais. Mas até lá a gente precisa de leis, a gente precisa de muito incentivo às empresas, a gente precisa de capacitar esses idosos, porque eles estão precisando de emprego hoje. Então a gente não vai... A reforma da Previdência fez isso, né? Empurrou todo mundo para uma faixa etária de aposentadoria mais velha, né, Gabriel? Sim, exatamente. E eu e a Cíntia, por exemplo, nós ainda não estamos com 60 anos, nós não somos idosos, mas nós sabemos que o tempo passa muito rápido. Então, todos nós temos que pensar um pouco nisso, porque isso afeta os mais velhos de hoje e vai afetar muitos mais velhos de amanhã, que somos nós. Então, é uma discussão que a gente já precisa ter, Guilherme. Pois é, Gabriel, Cíntia, prazer falar com vocês aqui na Rádio Super, né? Hoje para contar um pouquinho mais sobre essa série especial que vocês estão fazendo e trazendo para os nossos ouvintes e para os nossos leitores. E, Cíntia, em relação àquela diferença que muita gente fala sobre ser idoso e ser velho, as pessoas com que vocês conversaram, elas falam sobre esses termos ou sobre essa diferença? Bom dia, Thalita. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Gabriel, meu colega de reportagem. A gente ouviu coisas interessantes sobre a sensação da palavra idoso, idosa, né? Ela traz uma carga muito grande. Eu, por exemplo, procurei o escritor Luiz de Fone,
eu já tinha conversado com ele anos atrás. Ele defende muito a leitura como uma aliada para exercitar o cérebro. E pensei nele, liguei para ele e ele falou assim: Cíntia, eu não sou idoso. Ele tem 71 anos. Ele falou: eu não sou idoso. Eu caminho, eu escrevo, eu escalo montanhas. Eu falei para ele: então você é o personagem certo para a minha matéria, porque, né, você tem esse perfil da pessoa que não sente o envelhecimento. E a gente sabe que muitas pessoas não sentem esse envelhecimento que era sentido anos atrás, né? E ficou, dentre a apuração, ficou muito marcante para mim uma fala de uma entrevistada, a dona Tânia, que falou assim: eu sou idosa, mas velha nunca. Vou morrer com 100 anos, mas não vou morrer velha. E existe uma diferença muito grande entre velha e idosa. Idosa eu vou ser sempre. Se eu morrer com 100, eu vou ficar 40 anos idosa. Mas eu não vou ficar dia nenhum velha, porque eu não vou morrer velha. Eu acho que ela é bem representativa sobre o espírito das pessoas com mais de 60 anos hoje. São pessoas que têm uma saúde melhor do que as pessoas de 60 anos de antigamente, né? Eu perdi minha avó, ela tinha 65 anos e ela era velhinha. Hoje a minha mãe tem 64 e ela está muito longe de ser velhinha. E essa é uma questão que faz diferença quando a gente faz o planejamento social desse grupo, porque muitas vezes a pessoa ainda tem energia, tem capacidade para trabalhar e ainda não se aposentou. E se não tiver emprego, como é que faz? Então a sociedade precisa parar para pensar nisso. E, ao mesmo tempo, a gente ouviu muitos desses idosos muito ativos, até pela natureza do que a gente estava avaliando, né? Que é o trabalho, etc. Mas os especialistas também nos alertaram na matéria para a gente não se esquecer dos idosos que são considerados frágeis. Porque a nossa meta é chegar aos 60 anos, aos 70, muito bem, muito ativo, trabalhando se for possível. Mas tem aqueles idosos que não vão chegar lá. E eles existem, eles vão continuar existindo. E aí, para eles, nós temos que pensar em mais instituições de longa permanência, de qualidade, outras formas de morar, porque hoje o cuidado está muito delegado às famílias, né? Tradicionalmente, os nossos pais envelhecem, nós cuidamos deles, mas as famílias estão menores, as mulheres estão tendo menos filhos. Quem vai cuidar desses idosos que não tiveram filhos? O Estado precisa estar preparado para acolher essas pessoas com qualidade de vida, porque nem todas elas vão chegar aos 70, aos 80 anos ativas, lúcidas, querendo ou podendo trabalhar, né? E aí a gente tem alguns projetos legais em BH. A presidente do Conselho Municipal do Idoso me explicou, por exemplo, que existe uma república de idosas no bairro Pompeia. Olha só. A prefeitura dá apoio a elas, mas elas cuidam da casa sozinhas, assim. É um modelo que, de repente, a gente pode ver com mais frequência no futuro, que é os idosos que se juntam conseguem cuidar da casa, aqueles que não conseguem fazer isso vão ter outros tipos de auxílio, mas também é um ponto em que a gente tem que pensar, porque as famílias talvez não deem conta. Mas muito interessante, Gabriel, você citar e talvez a menção do poder público a uma ideia de república. Porque a gente, em algum momento, aliás, em boa parte, pelo menos, imagino que da nossa adolescência, da infância, a gente pensava nos avós, etc., alguém que ia para um asilo, ou para alguém que chegaria nessa idade numa condição de tamanha fragilidade que era uma pessoa inativa, ou que já tinha menos disposição para tudo, que já queria estar simplesmente aposentado e encostado em casa. Às vezes a gente até tinha mentalmente, eu pelo menos tinha essa imagem de que chegaria com os meus pais a essa idade. E quando eu olho para o lado, quando eu olho para o Luiz Gifone, para a dona Tânia, para todos eles, estão participando de por exemplo, uma república, estão fazendo esporte de alto rendimento, estão fazendo corrida, coisas que eu, do alto dos meus quase 40, não faço. Então, eu acho muito importante que parece que começou essa virada de chave, né, Gabriel e Cíntia? Essa virada de chave para entender que o idoso passou de 60, a gente está longe de acabar a vida, né? Tem uma coisa importante, Guilherme, que a gente precisa entender, é que antigamente a gente tinha muitos filhos numa família.
E muitas vezes um daqueles filhos ficava responsável pelo pai, pela mãe. Se não fosse a ideia do asilo, era essa ideia de se manter dentro do seio familiar. Eu tenho uma filha só. Muitas das minhas colegas têm um filho ou nenhum filho. Quando nós chegarmos aos 60 anos, talvez nossos filhos não estejam na mesma cidade. A minha filha, por exemplo, adora dizer que vai morar nos Estados Unidos. E se ela realmente cumprir a promessa, eu não estarei com ela por perto. Então, quem vai cuidar da gente? O Estatuto do Idoso é muito claro em dizer que é o Estado quem deve cumprir esse cuidado. O Estado, se a família não dá conta, o Estado tem que dar. Da moradia, da saúde, do lazer, de todos os cuidados que os idosos necessitam. Então, se o Estado tem que assumir isso, ele tem que se planejar desde agora, já que em menos de 20 anos vai aumentar consideravelmente a porcentagem de idosos dependentes da sociedade economicamente ativa. E nós temos que começar a lutar Agora, por isso Cíntia. agora. Porque uma Oi, coisa... Thalita. Não, eu queria fazer para você e para o Gabriel. O Gabriel, pode concluir primeiro, que depois eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Gabriel, pode concluir. Sim, eu estava falando um pouco que a gente tem que começar a lutar por isso agora, porque uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, é que todos os nossos entrevistados, a gente perguntava a eles o que você imaginava que era envelhecer quando você tinha 20, 30 anos. Todos eles foram unânimes, falaram que não era, que o modo como eles vivem hoje não é como eles imaginavam que viveriam com 20, 30 anos. Eles pensavam que estariam em outra situação, etc. Então, hoje, nós já temos que começar a pensar um pouco que cidade eu quero quando eu estiver mais velho, que mundo eu quero. Então, nós jovens temos que lutar por isso também, pelos idosos de agora e por quem nós seremos amanhã. A gente tem que começar a pensar nesse mercado de trabalho, em políticas públicas, em novas formas de viver, de morar, porque nós vamos precisar disso se tivermos sorte de passar dos 60, né, de envelhecer bem, com saúde. É isso, já planejar, né, Gabriel? Queria fazer uma pergunta para você e para a Cíntia. Assim, vocês tão jovens, trazendo essa série tão belíssima aí sobre a terceira idade, né, sobre os idosos do nosso país. Mudou alguma coisa na cabeça de vocês, daquilo que vocês pensavam antes para aquilo que vocês pensam hoje, pós esse material tão completo que vocês trazem para gente? O Thalita reforçou para mim uma coisa que eu já vinha pensando há algum tempo. Eu tenho 40 anos, tenho amigas de 40 anos, né, entre 35 e 40 anos, e eu percebi que a maioria das minhas amigas não tiveram filhos, não quiseram ter filhos. E nos últimos tempos eu comecei a pensar no impacto que isso vai ter no futuro, e os nossos entrevistados reforçaram isso. As mulheres de classe média, especialmente as mulheres mais intelectualizadas, mais estudadas, estão preferindo não ter filhos ou estão deixando para muito tarde e depois precisam recorrer à inseminação artificial. Então, eu acho que, num breve futuro, o país deve ter políticas públicas para incentivar as mulheres a terem filhos mais cedo. Terem mais filhos e terem filhos mais cedo, porque lá no futuro nós vamos precisar de mão de obra especializada, pensando no país como um todo, né? Pensando no mercado de trabalho, na economia, olhando para o Reino Unido, para a Alemanha, para países mais desenvolvidos, Japão. Certamente. Eu também comecei a refletir um pouco, Thalita, porque a gente sabe como o tempo passa rápido, e aí justamente com essas falas dos idosos dizendo que eles não imaginavam que era envelhecer quando eles tinham 20, 30 anos, eu fiquei imaginando que eu também não sei como é que eu vou estar daqui 40 anos, e comecei a prestar um pouco mais atenção na cidade. Será que a nossa cidade, ela está preparada para me receber quando eu tiver 60 anos? Porque hoje parece que não está tão preparada assim ainda, né? O que a gente vai precisar mudar? E aí eu vou até aproveitar para explicar um pouquinho da situação de Belo Horizonte, porque a Prefeitura de Belo Horizonte aderiu, no começo de 2020, ao programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, que é um programa da OMS que ele estimula as cidades a se adaptarem em todas as frentes para receber essas pessoas idosas. É no mercado de trabalho, na mobilidade urbana, que é muito importante, né? Porque hoje a gente sabe que para pegar um ônibus é muito difícil para um idoso. E como ele é recebido nesse ônibus, as pessoas dão realmente lugar para ele, as calçadas de Belo Horizonte estão preparadas para esse idoso.
E aí, como é que vai funcionar esse programa? Belo Horizonte, ela vai planejar, ela vai ter que realmente apresentar um plano, um documento com vários objetivos, metas, com prazos para serem cumpridas, e aí ela vai precisar passar por tudo isso e ir comprovando tudo isso para receber essa certificação de cidade amiga da pessoa idosa. Esse programa já foi aprovado pelo Senado Federal, tem várias cidades que aderiram, né? E aí agora nós estamos fazendo esse plano na prefeitura e ele deve ser apresentado em 2022. E até lá a gente está tendo vários encontros, vários fóruns em que a sociedade pode participar, agentes públicos participam para debater isso. Que é entender, por exemplo, quando a gente fala em mobilidade urbana, quem é responsável pelo quê? Qual órgão vai fazer qual melhoria? Quem que vai fiscalizar se as coisas estão sendo realmente cumpridas? Então isso está em curso agora, pensando no futuro em Belo Horizonte. Muito bem. Gabriel Rodrigues, Cíntia Oliveira fizeram a reportagem que está hoje na página 14 e 15 do Jornal O Tempo. Grupo de risco, além da Covid, trouxemos um material que você pode encontrar no site do Tempo e muito mais. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Parabéns pelo ótimo trabalho, porque é bom para a gente refletir para o futuro. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de falar do trabalho. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Thalita. E obrigado, Cíntia, pela parceria.